Pronto, aula gravada, aula iniciada. Boa noite. Vamos hoje começar mais uma aula. E a aula de hoje eu vou trazer dois tipos de funções. Claro que eu não vou fazer as funções assim, o cálculo de toda ela, de toda a extensão, a gente trabalhar com gráficos. Não vou fazer nada disso. A gente vai fazer a parte mais algébrica dessa, utilizando essas funções, tanto do primeiro grau quanto do segundo grau. Bom, deixa eu só. Eu consegui colocar o quadro. Eu consegui colocar o quadro aqui para a gente fazer alguns cálculos, né? Porque vai ser melhor hoje. E deixa eu colocar a aula aqui no. Isso, pronto. Deixa eu colocar a aula aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Olha o Andrew aí. Andrew. Boa noite, Andrew. Conseguiu, hein, Mi? Que bom. Seja bem-vindo. Eu tô. Qualquer coisa, você abre o fone e fala, certo? Boa noite, professor. Boa noite, Andrew. Já iniciei a aula, mas está gravada, tá? Certo. Aí, qualquer coisa, se tiver algum ruído na sua casa, você mantém o fone fechado, para não interferir, tá? Mas qualquer coisa que você quiser falar, você abre o áudio e fala, tá bom? Certo. Beleza. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, uma janela. Não, um guia do Chrome é melhor. Eu escolho aqui. Tá rolando. Aqui. O Gmail. Cadê a aula, gente? Aqui. Pronto. Então, vocês estão vendo agora, né? A minha tela. Diz um sim aí, gente, se vocês estão vendo a minha tela. Função afim. Sim, professor, estou vendo. Beleza. Então, assim, eu vou trabalhar hoje com função afim. É aquela função que vocês conhecem como função do primeiro grau. E eu vou trabalhar também hoje com função quadrática, tá? Que é aquela que vocês também conhecem como função do segundo grau. Então, vamos fazer algumas operações algébricas, né? Vou mostrar um pouco do gráfico da função do primeiro grau, mas a gente não vai cobrar gráfico, tá? Nas atividades. Então, começando agora com função, deixa eu aumentar aqui. Função afim. O que é uma função afim? Como é que eu defino uma função afim? Né? Uma função afim f de R em R chama-se função afim quando existem dois números reais A e B, tá? Tal que f de x é igual a x mais b para todo x pertencente a R. Deixa eu ver se eu pego um quadrinho aqui para vocês. Para a gente mexer no picture. Aqui. Deixa eu pegar uma caneta. Eu não vou ter a caneta aqui agora, não. Aqui, o webpoint. Não está sendo acesso. Enfim. Então, essa é a definição, tá? Aí eu tenho alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo, letra A. F de x igual a 3x mais 1, tá? Por que que a gente pode atribuir? A gente tem que a função do primeiro grau, ou chamada função afim, ela tem esta cara aqui, né? Que é essa daqui, ó. F de x é igual a x mais b, tá? Então, se eu trago um exemplo, este exemplo para vocês, f de x igual a 3x mais 1, é óbvio que se vocês compararem, né, os locais do valor A, né,
do valor de A, que é chamado de coeficiente, né? Que é chamado de coeficiente angular, inclusive. Só que eu não vou entrar nesses tópicos. E o B é também chamado de função linear, coeficiente linear. Se você comparar esta função, como se escreve ax mais b, com 3x mais 1, é fácil você observar que o A está junto ao x, né? Está junto a essa variável x. Então, quem está junto ao x é o 3. Então, logo o A vale 3, né? Então, a primeira coisa é você identificar quem são os coeficientes A e B quando você está diante de uma função do primeiro grau, uma função afim. Então, para esse exemplo A, eu tenho que o A é 3 e o B é 1, né? Que o A é 3, B é 1. Para a letra B, f de x igual a 3 menos 2x, você percebe que o A vai valer quanto? O A vai valer sempre... O A ele sempre vai estar junto ao valor de x. Então, o A, nesse caso aqui, ó, ele vale menos 2, tá? E o B, por sua vez, é o termo que é independente, chamado termo independente, termo linear, ele valerá 3. Então, A é menos 2 e B é 3. Para esse exemplo, letra C, abra um áudio aí, diga para mim quem é A e quem é B, nesse exemplo, letra C. Quem pode me dizer? B. O que, Jairo? Pra falar quem é A e quem é C, né? Não, quem é A e quem é B. Só tem A e B, coeficientes da função afim. O A vale quanto? O A vale 3. Não, a letra C, tá? Letra C. O A é sempre o valor que está junto ao X. Aí o que tá aparecendo não. Tá? Então, aqui, ó. Então, olhando para a letra C, quem é o valor de A? Quanto equivale a? 2 terços? 2 terços, isso. E quanto vale o valor de B? 5. Menos 5? Menos 5. Que é o valor, o número, ele agrega o valor, né, um sinal que vem antes dele. Se aqui é menos, o número é menos 5. Se aqui for mais, o número é menos, o número é mais 5. E assim por diante. Na letra D, quanto vale A? 5. 5. E quanto vale B? Alô? Não. O B, o que é que vocês acham? O B está ou não está aí? Não está aí, não. Não está. Então, quando o B não está, o B, ele vale 0. Certo? Então, B vai valer 0. Ok? Tá, daqui a pouco eu vou brincar com você. É minha filha, gente. Beleza. Então, assim, desses exemplos, né, eu tenho o valor de A e o valor de B. Eu acredito que vocês tenham aprendido como identificar quem é A e quem é B, tá? Deixa aqui pro quadro. Aqui é o quadro, tá? Que tá aí. Deixa eu parar, compartilhar este guia. Pronto. Aí, nesse quadro, vamos compartilhar aqui um exemplo. Eu tenho aqui o seguinte. F de x é igual a x sobre 2 menos 3. Pronto. Isso é uma função afim, é uma função do primeiro grau. Quanto vale A, gente? A. 2? Não. Menos 3, professor. Não, o menos 3 é o termo que está sozinho, é o termo independente. O termo independente é sempre o valor do coeficiente B. É sempre o valor de B. Então vai ser aqui, ó, x sobre... Não, mas o x não entra. É sempre o número que está agregado ao x. Não é 2. Se você observar, não, o 2 está embaixo. Para ser 2, tem que ser assim, tinha que ser assim, ó. 2x... Ah, o 2 seria em cima. Justamente.
Ah, então vai ser com ser zero, não? Não. Qual é o número? Qual é o número? Não? Não. Qual é o número que está aqui, ó? Que está aqui nessa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Qual é o número que está aqui do lado do X? Nesse local aqui, ó. Que está na frente do X. Que a gente não escreve 1. E aí, então, qual é o número que está? Então, qual seria o valor de A? O valor de A, se aqui é 1, ó, se eu vou colocar 1, ó. Então, que número é esse aqui? Que número é esse aqui, ó? Um sobre 2, gente. Meio. Meio. 1 sobre 2. Então, o valor de A, ele vale 1 sobre 2. E quanto é que vale B? Menos 3. Menos 3. Beleza? Então, para exemplos, enfim, é fácil observar quanto é que vale A e quanto é que vale B. Beleza? Deixa eu voltar ali para a aula. Perdão. Gente, acabei de pegar a aula e fechei a aula. Mas já abria. Pronto, então voltamos para a aula, a gente sabe identificar quem é A e quem é B numa função, tá? Agora vamos um exemplo aqui. Um exemplo que vai estar, inclusive, na lista. Já tem uma lista para vocês lá, tá? Desde a semana passada, que foi juntando o assunto da semana passada com o assunto de hoje. A lista de exercícios já está postada. Então, o que é que eu tenho aqui? Exemplo. João pegou um táxi, certo? Então, ele pegou um táxi que cobra um valor de R$ 4,50. Então, o valor que o táxi cobra pela bandeira é R$ 4,50. Então, você entra no táxi, você já vai pagar R$ 4,50. E R$ 1,30 por quilômetro rodado. Então, você vai pagar R$ 1,30 a cada quilômetro. Se você rodou 2 quilômetros, você vai pegar e pagar, e vai ser cobrado de você R$ 1,30 mais R$ 1,30, porque foram 2 quilômetros. Porque é R$ 1,30 por cada quilômetro. Ok? Além do valor que é cobrado na bandeira, na bandeirada. Então, aí continua a questão. Ao percorrer 25 quilômetros, quanto João pagou no motorista? Então, qual seria a solução disso aqui? Né? Então, eu tenho 4,50 valor da bandeira, eu tenho 1,30 por cada quilômetro, e eu quero saber quanto é que ele vai pagar ao taxista quando ele roda 25 quilômetros. Qual é o pensamento algébrico, matemático, que a gente vai desenvolver para resolver esse problema? Alguém pode me dar uma dica? Indo para o quadro. Estou aqui no quadro, ó. Vocês estão vendo o quadro aí, agora, né? Claro. A bandeira vale R$ 4,50 e R$ 1,30 por quilômetro. Então, como é? Se eu vou rodar 25 quilômetros, como é que eu vou fazer esse cálculo? Para descobrir quanto é que eu vou pagar? E agora eu fiquei sem dúvida aí, professor. Esse entender aí direito. É como se você pegasse um táxi, Jair. E Andrew. Como se vocês pagassem um táxi. Vocês vão pegar um táxi. E quando você entra num táxi, existe um aparelho, né? Que é o taxímetro, que mede já um valor fixo. Ele é R$ 4,50. Você entrou no táxi a R$ 4,50. Rodou 1 quilômetro, você vai pagar R$ 1,30 mais os R$ 4,50. Se você rodou 25 quilômetros, como eu vou saber qual é o cálculo? Qual é o pensamento matemático que eu devo fazer? Calcular a distância que percorreu, mas isso A distância já tenho. Você rodou 25 quilômetros.
Entendeu? Você já tem a distância percorrida, são 25 Então vai quilômetros. calcular esses 25, Hã? aí então a gente vai calcular esses 25 quilômetros percorridos, mais 4,50, aí vindo um Sim, mas quanto é o preço por quilômetro? É, É professor, 1,30. 4,50. 1,30. Diga. 1,30 isso. professor, se um valer 4,50 e o quilômetro percorrido foi 25, vou multiplicar, né? Vou explicar quem por quem, Andrew. Pelo valor do quilômetro rodado. Quanto é o valor do quilômetro soldado? Não, porque ele já andou 25 quilômetros, mas Pronto, ele andou 25. Vou botar aqui no quadro. Ele andou 25. ele andou 25. Isso. Aí, Eu vou multiplicar aí isso por algum valor? É isso? Por quanto? Desculpa. 4,50. Eu vou multiplicar isso. 4,50 mais o 1,30 já é por quilômetro. Isso. Então eu vou multiplicar 25 por 1,30. Não é isso? E vou somar mais 4,50. Não é? E aí no final eu vou saber quanto é que vai ser. Ou seja, isso vai dar R$37. Fiz essa conta aqui. Tem 2 zeros, tá? Porque não deu para colocar aqui os 2 zeros. Então deu R$37, certo? Aí, e se eu andasse 10 quilômetros? Eu multiplicaria 10 vezes 1,30 mais 4,50. E isso daria um valor de 17,50. Então, perceba que eu posso transformar isso em uma função. Por quê? Porque perceba que o 1,30 ele é fixo, tá vendo? Ele está fixo. E esse 25, ele variou. Uma hora é 25, outra hora é 10, outra hora pode ser 1, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 22, dependendo do valor de quilômetro, entendeu? Então, quem é fixo é o valor de A. E esse também é fixo, que é o valor de B. Então, a função está aqui, ó. F é igual a AX mais B. Então, a função fica assim, ó. A função fica assim, ó. Deixa eu botar para outro quadro. Se a função f de x é ax mais b, então f de x é igual o a, que era fixo, é 1,30, vezes x, mais o b, que é a bandeira. 4,50. Então, essa é a função que descreve aquele problema. Hein? Esse é o problema que descreve. Deixa eu botar aqui rapidinho. Bom, então essa é a função que descreve o nosso problema, né? Que está aí no quadro que vocês estão vendo. Deixa eu ver se estão vendo o quadro. Estão vendo. Chamava para o shopping e que ele pegava e liberava em si. Deixa eu pegar a guia Aí aqui. ela tinha uma ordem inicial. Aí, vocês estão vendo aí a função que descreve aquele problema, beleza? Deixa eu voltar lá para a aula. Então, essa é a solução. Deixa eu aqui compartilhar.
Aqui está a solução, né? Se eu rodo 25, eu pago 37. Se eu rodo 10, eu pago 17,50. Como aqui é A e aqui é B, então eu tenho uma função, né, minha que descreve esse problema, certo? Tudo bem até aí, gente? Beleza, professor. Agora, olha um outro exemplo. Esse exemplo não está feito, não, tá? Repare esse exemplo aqui, ó. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo, ó, fixo, ele já diz, de R$ 8, mais um custo variável de 50 centavos. Ou seja, essa é a parte que varia. Essa é a parte de X. Essa é a parte que vai variar, tá? Então, esse aqui é o valor de A, ok? E a parte de B, que é o custo fixo, vale 8. E o A, que é a variável, vale 0,50. Então, por unidade produzida. Sendo X o número de unidades produzidas, escreva a lei da função. Então, como é que vai ser a lei dessa função? Né? Então, na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8, mais um custo variável de 0,50. Então, é muito simples vocês observarem que a função descrita vai ser assim, ó. Vocês estão vendo o quadro aí já? Vai ser assim, ó. Se eu tenho que f de x é igual a x mais b, e eu tenho que o custo fixo vale 8, então b vale 8. Então aqui vai entrar 8. Certo? O valor variável que tem lá é 0,50. Então, f de x é igual a 0,50 x mais 8. Então, a função é muito simples de escrever diante de um problema, tá? Deixa eu voltar lá para vocês verem de novo. Então, aqui. Então, né, nessa produção de peças, eu tenho um custo fixo de 8, que foi o valor de B, mais o custo variável de 0,50. Então, a letra A está respondida. Escreva a lei da função. A lei da função vai ser essa que vocês estão vendo aí agora, né, no quadro. F de x é igual a 0,50x, ou 0,5, tanto faz, mais 8. Ok? Na letra B do problema, ele diz o seguinte: calcule o custo de 100 peças. Então, eu quero comprar 100 peças, 100 unidades. Então, o que é 100? 100 é a variável x. Então, se você observar, lá na função, você tem que f de x é 0,50x mais 8. Então, se eu quero calcular 100 peças, então eu tenho f de 100, que é o valor numérico que eu vou acabar ensinando para vocês daqui a pouco. Como é que calcula isso? Quanto é f de 100? Por que 100? Porque eu quero calcular o custo de 100 peças. Então, vai ser 0,50 vezes 100, porque o 100 vai entrar no lugar do x, ó, mais 8. Ok? Então, quanto é 0,50 vezes 100? Isso vai dar 50, né? Então, na outra folha, eu tenho que f de 100 vai ser 50, porque é 0,50 vezes 100, mais 8. Então, eu tenho que f de 100 é igual a 58. Ou seja, o custo por 100 peças vai me dar 58. Ok? Então, esse é um outro problema, como a gente fez daquela outra vez, só que agora com outro foco, né? Mas descrevendo a mesma função, entendeu? E aí, quando você está com a função algébrica na sua mão, você descobre qualquer valor, dependendo do problema, dependendo da questão, da pergunta. Então, vamos para a página 2. Essa aula já está postada, viu, gente? Certo, professor. Por que essa aula só me deu isso?
Peraí, gente. Como um problema aqui. Só postou uma... Deixa eu resolver aqui rapidinho isso aí, tá? Só me... Eu escaneei todas as folhas e só postou... Deixa eu voltar aqui. Bom, compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho com vocês, tá? E aí eu já, como eu postei esse daí, que só deve ter uma folha, eu reposto assim que acabarmos a aula. Já mandei para o meu e-mail, eu vou abrir aqui para vocês. As coisas ao vivo acontecem isso, tá, galera? Deixa eu abrir aqui. Tem um vídeo dela no supermercado, coisa do supermercado. Ela começa a tirar tudo do carrinho. Aí depois ele ainda esqueceu o cartão de crédito. Se minha família fala muito. E por mais que eu fale, né? Estou dando aula, tá gravando, não tem jeito. E vai ficar tudo gravado. Aqui em casa também todo mundo fala alto. Eu sapei quando ia assistir uma aula. Pronto, já baixei a aula aqui. E fazer a cultura dele na casa de dela, é só bomba para ele. Pronto. Tá aqui agora na tela, tá? Mesma, a página 1 já fez. Vamos para a página 2. A página 2 é muito simples também, que foi o que eu acabei de falar, né? Valor de uma função. O áudio está aberto? Está aberto. Então, valor de uma função. Como é que eu faço o valor de uma função? Poxa, eu dei a aula errada. Aqui. Então, como é que eu descubro o valor da função? É muito simples, né? Vamos lá. O valor da função é um valor que a função assume para um determinado valor de x, né? Então, por exemplo, se eu tenho para f de x igual a 3x mais 1, determine f de 1. Como é que eu faço, né? Através da função f de x igual a 3x mais 1, como é que eu calculo f de 1? Se você perceber, o 1 aqui está no lugar de quem? De x. Então, eu quero saber f de 1, é só eu substituir no lugar de x o valor 1 e fazer o cálculo. Então, eu tenho 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4. Então, f de 1 é 4. Pronto, muito simples. F de menos 2, mesma coisa. Você pega o menos 2, coloca no lugar do x, ó. No lugar do x fica 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Menos 6 mais 1, isso é menos 5. Ok? Então, gráfico de uma função afim. Então, assim, eu trouxe isso aqui, mas na verdade eu vou ensinar para vocês. Então, o valor da função está muito simples, né? Todo mundo compreendeu. O que vocês não compreenderem, vocês falam, tá? Ó, gráfico de uma função, eu não vou fazer gráfico, a gente não vai aprender a desenhar um gráfico aqui, tá? A gente vai aprender a uma outra coisa que eu quero que vocês aprendam, né? Mas por isso que eu trouxe o gráfico para ilustrar para vocês. O gráfico de uma função afim é sempre uma reta, tá? A característica da construção do gráfico, da curva, né? Que a gente chama de curva, é uma reta, mas é uma curva. Tá? A curva é reta. É uma reta, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês duas funções. Uma é essa, f de x igual a 2x menos 1, tá? E aí, ó, vocês vão aprender a fazer isso. Isso aqui, galera, é chamado de zero da função, tá? Ou raiz da função. Na próxima página vai ter isso direitinho. Mas eu trago essa resolução. Como é que você faz? Você pega a função dada
2x menos 1 igual a zero. E começa a resolver a equação matemática. A equação matemática você resolve como? Você passa o valor independente para o outro lado, igual a 1, né? Aqui era menos, fica mais. Então fica 2x menos igual a zero, 2x igual a 1. Depois você passa esse 2 para baixo, porque o que está multiplicando passa dividindo. Então eu tenho x igual a 1 meio. Pronto, achei o valor de x. Isso aí, na matemática, é chamada de raiz da função, tá? E lá no exercício tem falando, né? Tem pedindo para que vocês encontrem as raízes da função, ou também chamado de zero da função. Bom, gente, eu desenhei esse gráfico aqui, mas não é para vocês desenharem. Esse gráfico aqui, ó, que está desenhado, é esse aqui, ó, é o gráfico crescente, tá vendo? Por que é esse? Porque ele passa em 1 meio, ó, 1 meio, foi o valor que a gente encontrou, tá vendo? O valor de 1 meio, e ele passa em menos 1, porque é o valor de B, ó, é esse valor aqui, ó, de B, menos 1. Então o gráfico é esse. É um gráfico crescente, enfim. Aí, eu trouxe uma outra função para vocês, chamada de g de x, né, vamos chamar de outra letra, e aí a função é menos x mais 2. Faço a mesma coisa, igual a zero, menos x mais 2 igual a zero, passo o 2 positivo para lá, fica negativo, depois da igualdade, menos x é igual a menos 2, e aí eu multiplico tudo por menos 1, né, porque está tudo negativo, para ficar tudo positivo. Aí fica x igual a 2. Pronto. Esse gráfico é o outro, né? É esse aqui, ó, que é o decrescente, tá vendo? Por quê? X é 2, tá vendo? E o valor de B é 2. Então, ele é decrescente. Mas o que eu trago esse exemplo para vocês é o que eu vou falar agora. Vocês percebem que esses gráficos, eles se interceptam, eles se cruzam, ó. Eles se cruzam aqui, ó. Eu chamei esse ponto de encontro, né? Então, esse ponto de encontro é o que interessa vocês saberem. Então, como é que eu descubro esse ponto de encontro, dado duas funções? Se eu der para você duas funções, como é que eu descubro esse ponto de encontro? É muito simples. Então, eu vou fazer o seguinte. Como calcular o ponto de encontro entre duas retas? Basta que você iguale as duas retas. Ó, basta que você pegue a primeira função e iguale a segunda função. Então, a primeira função foi quem? 2x menos 1. Vai ser igual à segunda função, menos x mais 2. E aí você faz um cálculo mesmo aqui, um cálculo algébrico, resolvendo uma equação matemática, onde você vai ter que passar os valores de x para um lado, os valores que não forem x para o outro, né? Os valores independentes. Aí eu tenho 2x mais x, que dá 3x, e eu tenho do lado de cá 2 mais 1, que dá 3. E aí, passando 3 para baixo, fica x igual a 3 sobre 3, então igual a 1. Esse 1 aqui, ó, vai ser o ponto de encontro. Ele é chamado também de interseção. O ponto de interseção. Perceba que faz coerência. Será que é 1 mesmo, professor? Olhe lá no gráfico. Aqui é 1 meio, e aqui é 2, aqui é 1. Tá vendo? Não está no meio, porque não pode estar no meio, né? Está mais para cá. Está mais puxado do lado de cá. Então, na lista de exercício de vocês vão ter questões onde perguntam qual é o ponto de encontro, certo? Gente, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo uma repescagem desses assuntos básicos da matemática? Porque quando vocês fazem linguagem de programação com o Marcelo, ou se fizeram, né, eu não sei ainda, ele traz esses exemplos, né? Ele traz essas matemáticas para que vocês imprimam o resultado. Por exemplo, ele pode falar assim, dado duas funções matemáticas lineares, imprima o resultado onde elas se interceptam, onde se cruzam. Então, para isso, você tem que entender como é que matematicamente funciona a coisa, para depois você algoritmizar, né? Você colocar isso tudo em algoritmo, tudo em linguagem de programação, para que o programa rode e imprima, no final, né, dois valores. Ou seja, a pessoa que vocês vão fazer essa programação vão entrar com as funções. E aí, automaticamente, quando ela entrar com as funções, ela aperta Enter e aí a programação calcula o valor, que é o ponto de encontro. Então, vocês têm que entender como é que faz isso. Basta que você iguale as duas funções. Dúvida daí? Alguma pergunta, gente? Não. Vamos lá. Vamos para a página 3, né? Que é a função quadrática, que é o outro tópico que a gente vai ver na aula de hoje, né?
esse tópico requer mais um pouco de atenção, porque nós saímos de uma função do primeiro grau e vamos para uma função do segundo grau. Qual a diferença? A diferença é que, quando a gente está na função do primeiro grau, você encontra sempre um único valor para x, né, que é chamado de raiz da função. Qual é a raiz da função do primeiro grau? Tem quantos valores nas raízes? São quantas raízes? Aí você responde, é uma raiz, porque é do primeiro grau, ok? Quando a função é do segundo grau, ela pode ter, no máximo, duas raízes reais. No máximo. Porque ela pode ter uma. Porque as duas podem ser iguais, né? Ela pode ter nenhuma, tá? Porque pode não estar no campo real, né? Pode estar no campo complexo. Então, enfim, se agora nós fomos, né? Nós estamos indo para uma função do segundo grau, agora temos duas raízes, né? A priori, um cálculo de duas raízes. Ou seja, você vai encontrar um valor para x e outro valor também para x, né? x1 igual a 3, x2 igual a 4. Um exemplo, tá? Então, vamos definir função quadrática, ou também chamada função do segundo grau. Então, para definirmos uma função, é da seguinte forma. Uma função f de R em R chama-se quadrática quando existem números reais a, b e c, com a diferente de zero, tal que f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c, para todo x pertencente a R. Perceba o mais engraçado aqui, que o A, engraçado que eu falo, né, só para ficar uma coisa melhor, né? Que o A, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se esse A aqui, ó, for igual a zero, esse termo todo, ele some. E aí, quando esse termo do segundo grau some, vai ficar somente o restante, bx mais c. Então, ele vai deixar de ser uma função do segundo grau. Porque, gente, quem define, quem caracteriza uma função ser do segundo grau é esse elemento aqui, ó, x elevado a 2. Por isso, do segundo grau. Se tivermos x elevado a 3, né, e esse 3 é o maior grau, então ele é do terceiro grau. E assim por diante, ok? Então, esta é a cara, esta é a função, né? F de x é igual a x quadrado mais bx mais c, que caracteriza, que define uma função do segundo grau, para todo x pertencente a R, ok? Então, vamos agora aprender como é que a gente calcula os valores de A, ó, de A, tá vendo aqui? De A, de B e de C, dadas as funções do segundo grau abaixo. Então, exemplo. F de x é igual a x quadrado, f de x é igual a 3x quadrado menos 4x mais 2. E aí? Qual o valor de A? Aí aqui do lado já tem, né? O A vale 3. Por que o A vale 3? Porque o A, ele está junto ao x quadrado, ao termo x quadrado, né? Então, esse termo x quadrado vem colado junto ao A. Então, o valor de A aqui, nesse exemplo, só pode ser 3. O valor de B, por sua vez, ele está junto ao x, né? Ao termo x. Então, o valor de B aqui, nesse caso, quem que está junto ao x é o menos 4. Okay? E, por sua vez, por último, o valor de C é o valor do termo independente, ele está sozinho, ele não tem a variável com ele não tem nem x quadrado. Ele fica sozinho, é o numeral que aparece. Ou não, se não aparecer, é porque é zero. Então, para esse caso, para esse exemplo aqui da gente, letra A, o valor de C vale 2. Então, automaticamente, nós temos A igual a 3, B igual a menos 4 e C igual a 2. Como está aqui, ok? Deixa eu aumentar aqui rapidinho, só para eu perguntar a vocês aqui. Pronto. Letra B. Aqui, ó. Qual o valor de A? Não pode me dizer? Então, o valor de A
vai valer quanto, gente? Aqui, ó, o valor que está aqui junto ao x quadrado, quando não aparece, é 1. Então, o valor de A é 1, né? E o valor de B vai valer 3, né? E o valor de C não tem. Então, quando não tem C, o C é quanto? 0. Então, A é 1, B é 3 e C é 0. Letra C. Eu tenho aqui outro exemplo, né? Você tem menos x quadrado menos 5. Então, quanto é que vale A, quanto vale B e quanto vale C? Vamos para o quadro, para esse exemplo. Menos x quadrado menos 5. Então, menos x quadrado, deixa eu botar na aula aqui. Deixa eu botar no quadro. Então, eu tenho aqui, ó, f de x é igual a menos x quadrado deixa eu ver a hora, menos x quadrado menos 5. Menos 5. Não apareceu, né, na aula aqui. Então, quanto é que vale? Não apareceu, deixa eu voltar para lá. Então, quanto é que vale o valor de A aí, gente? O valor de A é sempre estar colado com o x quadrado. Então, o valor de A é menos, e o valor que aparece aqui é quanto? É 1. Então, o valor de A vale menos 1. Agora, perceba uma coisa. Deixa eu diminuir aqui a tela. O valor de B, se você observar, ó, aqui, ó, acima, na nossa tela aí, ó, o valor de B é o valor que está colado com o x, certo? Junto ao x. Se você observar para cá para baixo, na letra C, você não tem nenhum valor colado com x. Você tem com x ao quadrado, mas não é com x. Então, o B não aparece. E quando não aparece, o B vale quanto? O B vale 0. E, por sua vez, o C é o valor que está aqui, né? É o valor do termo independente, que vale menos 5. Então, para cada função, você tem o valor de A, o valor de B e o valor de C, que pode ser identificado, né? Através, né? Com esse tipo de cálculo. Bom, eu trouxe o gráfico só para ilustrar, mas como eu falei, como eu tinha dito anteriormente, eu não vou cobrar gráfico, tá? O gráfico da função quadrática é uma curva parabólica, tá? Ela é mais ou menos assim, tá? Ó, uma curva parabólica, tanto com cavidade voltada para cima quanto voltada para baixo. Mas o que eu quero falar para vocês é o zero da função quadrática. É também chamado de raízes da função, que é aquela fórmula que vocês adoram, né? Para a gente encontrar o zero da função quadrática, ou as raízes da função, você calcula através de Bhaskara, ok? Desculpa. Então, a fórmula é delta igual a b ao quadrado menos 4ac, né? E aí você passa para uma outra. Existe uma fórmula que você pode fazer direta, né? Não sei se precisa aprender assim, mas eu costumo separar. Eu calculo o delta primeiro, para depois calcular o valor de x, tá? E o x vai valer menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Você queria falar alguma coisa, Jair? Não, não. Tranquilo. Então, vamos para a nossa última página, né, que é o cálculo dessa função. Como é que a gente calcula essa função? Então, eu vou... Tá aqui a resolução, tá? Mas eu vou fazer essa resolução lá no quadro. Quer dizer, eu espero que... Ah, sim, não está aparecendo para você, né? Aqui, apareceu agora. Pronto. Então, tá aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. A fórmula é essa. Eu estava falando, mas não estava aparecendo. A fórmula é essa, zero da função quadrática, tá? O delta, o x é separado, como eu falei, tá? E aí a gente pode calcular fazendo da seguinte forma. Deixa eu ver se eu coloco lá. Deixa eu ver, já está compartilhado com vocês. Deixa eu ver comigo agora aqui.
Isso, está compartilhado agora. Pai, tá. Minha avó baixou, viu, pai? Tá bom. Fica aí sentadinha, tá? Tô dando aula para os alunos aqui. Só um minuto, viu, gente? Ah, tá. Foi o seguinte, eu vou... Pronto, voltou. Deixa eu apagar aqui. Bom, a função que nós estamos lá é f de x é igual a x quadrado menos 5x mais 6. Ok? Essa é a função. Risquei aqui. Pronto. O que é que eu tenho agora, gente? Qual é o passo a passo? Vou resolver uma para vocês, passo a passo, até chegar no final, certo? Mas é muito simples. Eu tenho que descobrir quais são os valores dos coeficientes. Então, quanto vale A? O A vai valer 1, certo? Quanto vale B? O B vale menos 5. E quanto vale C? O C vale 6. Então, diante de posse desses valores, tá? A gente pode começar a resolver. Como é que a gente resolve? Deixa eu passar para a próxima página. A gente resolve assim. Essa página. Ok. Bom, eu tenho que a primeira fórmula, delta, é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ok? Mas eu tenho que A vale quanto? 1. Né? Eu tenho que B vale 5. Não é isso? Deixa eu só olhar aqui para não errar. Menos 5. Então, eu tenho que B vale menos 5. E eu tenho que C vale 6. Pronto. O C vale 6. E aí é simples. É só você agora pegar e substituir. Você vai substituir aqui, ó. Delta é igual a B ao quadrado. No lugar de B, você vai colocar menos 5. Vai ficar ao quadrado. Menos 4 multiplica o valor de A, que é 1. E multiplica o valor de C, que é 6. Então, fica assim, ó. Delta é igual a menos 5. Aí, abre um parêntese. Eleva ao quadrado, porque é B ao quadrado, né? Menos 4 vezes 1 vezes 6. Porque é 4 vezes A, ó, A, que vale 1, vezes C, que é 6, né? Então, eu tenho que delta, no final, vai valer... Quanto é menos 5 ao quadrado? Menos 5 ao quadrado é 25. Que é menos 5 vezes menos 5, fica positivo. E quanto é 4 vezes 1 vezes 6? 4 vezes 1 é 4. Vezes 6 dá quanto? 24. Ok? Então, eu tenho agora aqui 25 menos 24. Isso vai dar quanto? 25 menos 24. Isso vai dar um valor quanto? 1. Pronto. Então, eu tenho o valor de delta. Aí, como é que eu faço agora? Pego aquela outra fórmula e faço o seguinte. A fórmula é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu tenho agora que x é igual a menos... Quem é b? Vocês lembram? B vale menos 5. Só que eu tenho que abrir um parênteses, ó. Menos 5 mais ou menos
raiz de 1, porque o delta que a gente calculou nesse instante, né, que deu 25 menos 24, deu 1, sobre 2 vezes o A. O A, que a gente calculou logo no início, a gente verificou, valia 1. Então, o que é que eu tenho aqui, gente? Eu tenho que vai ser menos menos 5 é menos com menos, que dá quanto? Dá mais, né? Vai ficar 5, certo? Mais ou menos. Raiz de 1 é quanto? É 1. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, daí eu termino a conta com dois valores. Um fazendo essa operação com mais e o outro fazendo essa operação com menos. Fica assim, ó. 5 mais ou menos 1 sobre 2, isso vai ser em duas flechas. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, isso vai dar 3. E quando eu fizer 5 menos 1, isso vai dar 4. Dividido por 2, isso vai dar 2. Então, eu tenho os valores como minhas raízes, valores 2 e 3. Ok? Então, deixa eu voltar lá para a aula, porque lá está tudo resolvido. Que aí vocês têm o cálculo todinho já compilado. Deixa eu ver aqui, pronto. Então, tá aí, ó. Então, eu tenho o valor de A, o valor de B, o valor de C, né? Eu tenho o cálculo do valor de delta, tá vendo? Eu fiz com vocês agora, tudo isso aqui. Então, calculei delta, deu 1, tá? O valor de delta. Depois eu tenho o valor de, passo para a fórmula, né, que é x igual, né, menos b, então tem aqui o valor certinho. E aí eu calculo, né, 5 mais ou menos 1 sobre 2, isso vai dar 3 e 2, ou seja, eu tenho as raízes da minha função do segundo grau, 2 e 3. Ok? Então, o que é que eu quero? Vocês podem fazer uma programação, isso aí com o Marcelo, que você escreve lá, né, escreva a função do segundo grau, aí a pessoa escreve a função do segundo grau, né, diz o valor de A, diz o valor de B, diz o valor de C, aí você faz a programação que imprime essa função. Então, tendo A, tendo B, tendo C, o computador vai te mostrar a função. Então, a função pode ser essa, tá? Suponha que ele deu 1, menos 5 e 6. Aí ele mostra para a pessoa essa função, e aí você programa, né? Coloca essa forma para calcular, pegar o A, pegar o B, igual o C, que são as variáveis, né? E aí você faz com que esse cálculo todo saia e no final já te imprima, no final da sua programação, e ele diga, né? Então, as raízes dessa função valem 2 e 3. Tá? Então, mas para isso você precisa saber como é que faz isso, tá? Matematicamente. E aí eu não vou fazer esse próximo exemplo, mas eu vou mostrar aqui no quadro, tá? No quadro não, aqui já feito, tá? Então eu tenho aqui, deixa eu aumentar ele. Aqui desse lado, aqui. Pronto. Eu tenho uma função aí, menos x quadrado mais 7x menos 12, tá? Aí eu tenho automaticamente quem é A, ó, menos 1, quem é B, 7, quem é C, menos 12. Então, tem o valor de A, de B e de C. Eu preciso desses valores? Preciso. Porque em posse desses valores, você tem, a gente tem como calcular, né, o valor de delta, né, que é essa fórmula aqui, ó, e aí dá prosseguimento para calcular o restante da fórmula de básica. Então, através desses valores, né, em posse desses valores A, B e C, eu coloco cada um dos seus lugares aqui e calculo, né, o B é 7, o A é menos 1, o C é menos 12. Cuidado aqui, ó, gente, ó. Aqui eu tenho 7 ao quadrado, é 49. Só que aqui eu tenho 4 vezes 1 vezes 12, que dá 48. Só que esses três números têm sinais negativos. Então, você tem que calcular o sinal negativo. Você tem que calcular o menos com o menos, que dá mais, tá? E você tem que calcular o resultado de menos com menos, que é mais, com menos. Ou seja, mais com menos é menos. Então, prestar bastante atenção nisso. Então, isso aqui vai dar 49 menos 48 e deu delta igual a 1. Coincidência, tá? Não é que o do delta tem que dar 1. Então, deu coincidência. Então, delta é igual a 1. Podia ser delta igual a 0, podia ser delta outro valor qualquer. Então, partindo para outra parte da fórmula, eu tenho o quê? Que x é igual a menos 7 mais ou menos 1 sobre 2 vezes menos 1. Então, eu tenho menos 7 mais ou menos 1 sobre menos 2.
Então, você vai calcular isso aqui de duas maneiras. Quais são as maneiras? Você tem menos 7 mais 1, né? Vai dar menos 6, dividido por menos 2, dá 3. E eu tenho menos 7 menos 1, dividido por menos 2, isso vai dar menos 8, dividido por menos 2, que dá 4. Então, eu tenho aqui, ó, 3 e 4, como as raízes dessas funções. Então, aqui, deixa eu diminuir. Então, as raízes dessa função são 3 e 4. E aqui eu trouxe um exemplo, né? Vocês fizeram anotar esse exemplo aí no caderno, para fazer depois, tá? Então, você tem 3x² menos 7x mais 2. Puderam anotar aí. Fiquem tranquilos. Prontinho. Ó, pronto, eu tirei de lá. Deixa eu tirar, compartilhar a tela para a apresentação. Deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa. Sempre na aula, né? Eu pego alguns minutinhos para mostrar o nosso ambiente, que eu quero que vocês participem, né? Deixa eu ver aqui, compartilhar de novo. No guia do Chrome. Aqui. Então tá aqui, né? Ele tá até em formato de mexer nele. Eu vou postar aqui a segunda unidade, tá? Aqui você tem a aula de razão, proporção, juros simples, que foi na aula passada, na semana passada. Aqui vai ser a aula de função afim, função quadrática, que eu vou postar hoje, um pouco mais tarde. Essa aula agora, que eu não terminei a gravação ainda. As próximas vão ser matriz, determinantes, somatório e produtório. Aqui você tem espaço de interação, tá aqui os espaços de interação para vocês interagirem. Aqui já tem tarefa 1, né, que se eu não me engano a tarefa 1, acho que se esgotou, deixa eu ver. Não, tem 7 dias ainda, tá? Da tarefa 1, tem 7 dias, atribuída para 9 participantes. A tarefa já está aqui. E aqui também já tem a tarefa 1 foi da semana passada, tá? A tarefa 2, tem a tarefa 2 que está aparecendo para mim, mas para vocês, ela não está ainda não, porque, deixa eu ver, ela está de que dia para que dia? Eu tenho que ver isso depois, tá? Eu vou até tirar, porque eu não dei essa aula ainda, então eu coloquei aqui já para organizar minhas tarefas, mas deixa eu tirar aqui, ó, ocultar para os alunos, então vocês não vão ver mais essa tarefa, a tarefa 2, porque não faz sentido vocês verem essa tarefa, porque essa aula não foi dada ainda, tá? Mas eu já organizei aqui meu quadro. Então, por enquanto, a tarefa 1. E a tarefa 1, por mais que eu tenha colocado aqui, ó, porcentagem, deixa eu abrir ela aqui, para vocês verem. Tarefa 1. Já está aberta a tarefa 1, fazer o download. Vocês abrem, fazem o download, faz as questões e tira a foto e joga lá. Aqui a tarefa 1, tá vendo? Tem porcentagem, tem juros, tudo que eu expliquei ontem, na semana passada. Tem função do segundo grau, tá vendo? Aqui é bem simples. São 8 questões. Tá? Então, aqui a tarefa 1 já está. Eu não estava apresentando, né? Aqui a tarefa 1, tá vendo? Essa é a tarefa 1 de vocês. Tem 8 questões. Já tem função do segundo grau, tem razão, tem proporção, tem porcentagem, tem juros. Então, vocês têm que fazer essa tarefa aí. Voltando para a aula lá, para o nosso ambiente virtual, eu peço encarecidamente que vocês entrem, né? Façam as tarefas, tá? A próxima tarefa aqui, matriz determinante, vai ser nas próximas aulas. Eu vou deixar aberto para vocês aqui. Certo? Então é isso, minha gente. Certo. É isso aqui. Deixa eu parar a apresentação.
Eu agradeço a participação de Andrew e a participação de Jairo. Tá? Alguma pergunta, gente? Não. Tudo bem, então. E professor, Oi, diga, Andrew. ali naquela função que eu esqueci o nome, que é... Eu vou botar. É no A, vai? No mudo? É no mudo? Não, é essa que o senhor estava fazendo. Sim, sim. Que é... Você tá lembrando aqui? Qual é? Que Essa que aqui? tem mais ou menos... Essa daí? Deixa eu ver. Isso é o final de uma que eu estava Outra. fazendo. É a outra, beleza. É na aula. É aqui, Não. essa daqui. Essa aqui? Peraí, deixa eu compartilhar. Aqui, é essa. É a outra. É essa daqui, então. Essa questão aqui de mais ou menos, Sim. isso varia para o valor? Não. Varia para o valor como assim? Porque assim, Não, depende. tipo, se vai ser assim, sempre mais, porque é mais ou menos, mas você Sempre conta vai como ser mais ou menos. mais ou... Sempre vai ser mais ou menos. Olha a fórmula aqui, ó. Olha a fórmula aqui, ó. A fórmula atrás, tá vendo? Mais ou menos. Tá na fórmula isso. Tipo, o que eu tô querendo saber é que se o B, ele vai assim, sempre somar, fazendo aquele jogo de sinal e tudo mais. Uhum. Vai, aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó, o B, né? Aqui o B. Deixa eu botar esse exemplo aqui. O B. O B foi menos 5. Aqui, ó, menos 5 o valor de B. E a fórmula já traz o menos. Aí você vai fazer o jogo de sinal. Menos com menos. Tá vendo? Vai dar mais. O mais a gente não coloca, entendeu ainda? Entendeu? E aqui, ó, fica Entendi. mais. E aqui fica mais ou menos por causa da fórmula. Né? Ele já traz isso, tá? Por que esse mais ou menos? Porque você vai ter que ter duas raízes. Uma com a operação com mais e outra operação com menos. E aí fica 5 mais 1, 6. E na outra operação fica 5 menos 1, 4. Fica assim. Tudo bem? Ah, entendi. Qualquer pergunta, qualquer Entendi, dúvida. Tudo bem então, Eu gente. entendi já. É só isso. Professor, Oi. Pode falar. pegou a previsão já de quando vai voltar? Previsão de quê? Quando as aulas vão voltar, aulas presencial no IFA? Não, a gente não tem previsão. O IFBA, em geral, manteve ainda. Nós estamos fazendo, inclusive, um calendário para manter as aulas ainda no próximo semestre remotamente, como esse aqui. Entendeu? Mas claro que tudo pode acontecer, né? Pode ser que nada seja aprovado e a gente retorne presencialmente, né? Vai depender muito da vacina, enfim. Mas hoje, a informação que eu tenho atualmente é que o IFBA, ele vai, como é que eu posso dizer, oferecer para vocês novamente mais um semestre remotamente como este que está acontecendo agora, entendeu? Igualzinho. Tá certo. Entendeu? Até que, aí quando retornarmos, quando a gente retornar, tipo assim, agora voltou tudo presencialmente, eu estando aí na sala de aula, do lugar onde a gente parou, a gente retorna, entendeu? Aí, por exemplo, se vocês passarem nessa disciplina aqui, matemática, fundamento de matemática, vocês não vão precisar fazer aquela de onde a gente parou, entendeu? Do semestre que a gente parou. Ah, Ou se vocês passarem outras por aqui, por exemplo, né? Vocês não vão precisar fazer de novo, entende? Mas as pessoas que não puderam fazer por vários motivos, sei lá, financeiro, não tem um computador em casa, entendeu? A gente não pode suprimir essas diferenças, entendeu? A gente não pode deixar de lado. Então, vocês estão fazendo a aula porque podem fazer, mas tem outras pessoas que não podem fazer, entende?
Então, quando a gente retornar para o presencial, a gente retorna de onde a gente parou. Mesmo que vocês já tenham passado nessa disciplina, aí sim, mesmo não, né? Se vocês tiverem passado nessa disciplina, nessas disciplinas, vocês retornam de onde parou, mas vocês já estão passados nas disciplinas, entendeu? Eu entendi, professor. Beleza, então. Beleza. Tranquilo. Então, boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês, tá? Boa noite, professor. Qualquer coisa, estamos lá no Moodle, né? Apareçam. Ô, Andrew, você já conseguiu entrar lá no Moodle? No Moodle eu consegui. Ah, beleza. Consegui. Então, Só não consigo é encontrar o link para Pra quê? pra preferência. Pronto, o link eu vou sempre postar 10 minutos antes no WhatsApp, Certo. certo? Beleza. Certo. Valeu, meu caro. Tchau, Valeu, tchau. professor. Tchau.